E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URD de 2022 que diz o seguinte: a figura abaixo representa um bloco B de densidade de 900 kg por metro cúbico, então temos a densidade do bloco B, flutuando na interface entre dois líquidos, água e óleo, conforme a figura ali. Considere que 4/5 do volume do bloco estão submersos na água, cuja densidade é de 1000 kg por metro cúbico, a densidade do óleo em kg por metro cúbico é de, e aí a gente tem que encontrar. Qual é a relação que a gente tem que fazer aqui? Primeiro vamos se ligar no seguinte: quais são as forças que nós temos? A partir das forças a gente consegue fazer uma relaçãozinha. Então a gente sabe que isso aqui segue mais ou menos a linha da interface óleo-água e que nós temos ali então algumas forças agindo nesse corpo, como por exemplo a força-peso, né, que é o peso do bloco, força-peso, e nós temos duas forças de empuxo, né, uma situação um pouquinho diferente, porque como tem dois fluidos, tem duas forças de empuxo. Uma força de empuxo feita pela água, que eu vou chamar de empuxo A, que é empuxo da água, e temos uma força de empuxo feita pelo óleo, que eu vou chamar de empuxo O. Então a gente tem duas forças de empuxo para cima e uma peso para baixo. Como o corpo ele está flutuando, né? Ele está ali dentro, parado, ele não está nem subindo nem descendo, nós temos uma condição de equilíbrio. E essa condição de equilíbrio é o que a gente vai usar, né? Uma condição de equilíbrio estático entre as forças. E lembra que quando a gente estuda equilíbrio, né, significa o quê? Equilíbrio. Quando a gente estuda equilíbrio lá nas forças, lá nas leis de Newton, equilíbrio significa que a força resultante tem que ser zero, ou seja, as forças para cima tem que ser igual à força para baixo. Então a força, eu posso dizer aqui, né, que a força empuxo do óleo mais a força empuxo da água tem que ser igual à força peso. Essas forças são iguais porque essas duas para cima anulam a para baixo e o corpo fica parado. Agora a gente tem que lembrar como calcula, né, essas forças aí. A força empuxo, por exemplo, como é que a gente calcula a força de empuxo? Empuxo, que é uma força que vai surgir sempre que um corpo estiver dentro de um fluido, a gente vai calcular como densidade do fluido, volume de fluido deslocado e gravidade. Tanto para o óleo quanto para a água a gente vai usar a mesma equação. Óbvio que os dados vão ser diferentes, mas a gente vai usar a mesma equação. No caso, para o óleo a gente usa a densidade do óleo, para a água a densidade da água. Para o óleo a gente usa a quantidade do volume de fluido deslocado no óleo, e na água a mesma coisa, e a gravidade é a única coisa que vai ser igual para as duas. E o peso, senhor? O peso como é que eu calculo? Bom, o peso a gente calcula de uma forma geral como massa vezes gravidade, né? A gente já aprendeu isso lá em dinâmica, né? Massa vezes gravidade é o que a gente tem para calcular então o peso desse corpo. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses dados e botar então naquela igualdade que a gente tirou aqui por causa da situação de equilíbrio, né? Então a gente vai botar ali os dados, né? Como assim, senhor, botar os dados se não tem muito número? Tá, calma aí, eu vou primeiro botar as fórmulas para a gente ir passo a passo entendendo a questão. Então eu vou dizer o seguinte, ó, a densidade do fluido óleo vezes o volume de fluido óleo deslocado vezes a gravidade. Então tudo isso aqui para o óleo, mais a densidade do fluido água vezes o volume de fluido água deslocado vezes a gravidade, tudo isso para a água, tem que ser igual ao peso, que é a massa do corpo vezes a gravidade. Eu sei que dá um susto ver esse monte de coisa, mas vai com calma, né? Por exemplo, a gravidade aparece em todos os termos, tanto na soma na esquerda quanto no termo da direita do outro lado da igualdade. Então a gente pode cortar ela por ser o mesmo, né, o mesmo número ali multiplicando todos os termos, tá? E aí agora vem alguns detalhes, alguns adendos, né, que a gente tem que cuidar aqui. Primeiro detalhe que eu quero lembrá-los. Quando a gente fala de massa, lembra que massa a gente pode relacionar com volume e com densidade, né, através da relação da densidade, e eu posso escrever um cálculo para massa usando a densidade e o volume. Então, densidade vezes volume dá a massa de um corpo, né? Lá da relação de densidade, para quem não lembra, vou botar aqui no cantinho, densidade igual a massa sobre volume. Eu só peguei o volume e passei para o outro lado. Então, o que vai acontecer? Esse D é a densidade do bloco, tá? Eu vou chamar aqui de densidade, eu vou apagar aqui um pouquinho, botar aqui, densidade B do bloco. E esse V seria o volume do bloco. O
volume do bloco eu vou chamar de V mesmo, tá? E a densidade do bloco eu já tenho aqui em cima. Ó, então as coisas começam a mais ou menos se moldar no que eu quero. Outra coisa que é importante a gente se ligar é o seguinte, ó. O volume de fluido deslocado que a gente tem aqui na equação, o volume de fluido deslocado, ele sempre vai ser numericamente igual ao volume imerso do corpo. Volume imerso do corpo em cada um dos fluidos ali, né? No caso, a gente tem 2 fluidos, então tem que ver em cada um deles. Do volume imerso do corpo. E aí, qual é a jogada? A jogada é que na água a questão me dá o volume imerso, né? Na água a questão me diz, ó, 4/5 do volume do bloco estão submersos na água. Então, desse corpo todo, 4/5 desse volume todo estão na água. Então, eu vou dizer assim, ó, o volume de fluido água deslocado é igual a 4/5 de V. Lembra que V eu disse que é o que eu estou chamando o volume do corpo. O corpo inteiro tem volume V. Na água tem só 4/5. E no óleo nós temos o que? A outra parte da fração, né? Se 4 dos 5 pedaços estão na água, então 1 dos 5 pedaços vai estar no óleo. Então eu vou dizer assim, ó, o volume de fluido óleo deslocado é 1/5 do volume V do corpo, certo? Tu poderia inventar um número para o volume do corpo, se tu quisesse, para não precisar trabalhar com a letra V, poderia chamar de 1, sei lá, algum número, mas daí a escolha é tua, tá? Não faria muita diferença. Vou botar isso lá na equação de novo, olha só. A densidade do fluido óleo é o que eu quero descobrir, então eu já vou chamar direto de DO, para não me confundir. O volume de fluido óleo deslocado, a gente viu aqui ó, como 1/5. 1/5 do volume do corpo. Mais a densidade da água, que a questão me deu aqui, eu já vou botar, ó, 1000, vezes o volume de fluido água deslocado, que a gente já resolveu aqui como 4/5. 4/5 do volume V do corpo. E a massa do corpo, a massa do bloco, que a gente já escreveu aqui como sendo a densidade, né? Não esquece, ó, a massa do bloco é a densidade do bloco vezes o volume V do bloco. Lembrando que a densidade do bloco é 900, que a questão já me deu. Então eu vou botar direto, ó, 900 vezes o volume do bloco, que é V. E por que eu disse que tu pode inventar uma letra para o V, né? Não vai fazer diferença. E por que eu estou usando como V e vai dar certo? Porque a mesma coisa que aconteceu com a gravidade acontece com o volume. Ó. Ele aparece em todos os termos da igualdade, todas, né, os pontos ali da igualdade a gente pode acabar cortando então. E agora a gente fecha esse cálculo, né? Agora a gente resolve a mesma conta. Então vai ficar assim, eu só vou reescrever aqui para ficar mais bonitinho, tá? Porque tem muita poluição. Então vai ficar assim, ó, DO sobre 5 mais 1000 vezes 4 sobre 5 igual a 900. Agora é terminar essa conta. Então vai ficar assim, DO mais 1000 vezes 4 dá 4000. Eu tô fazendo bem mastigado aqui, é óbvio que dá para pular algumas etapas. Se tu já te ligou, tu já pode ir pulando. Esse 5 passa multiplicando, então vai ficar 4.000 DO mais 4.000 igual a 900 vezes 5. E aí esse 4.000 vai passar para o outro lado subtraindo, já que ele está somando. Então vai ficar 900 vezes 5 dá 4.500 menos 4.000 que passou ali subtraindo. E para finalizar, então, a densidade do óleo vai ser 500. 500 unidade quilograma sobre metro cúbico, que é justamente a unidade que a gente estava usando em todas as densidades ali, por isso que se mantém. Então, olhando as alternativas, podemos marcar a alternativa C, que é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!